Portanto, passava agora, portanto, a palavra, portanto, ao Dr. João Antunes, do Oceanário de Lisboa, que com certeza nos vai apresentar coisas interessantes. Toma um projeto que todos admiramos e que nos habituamos a considerar como nosso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelas suas palavras. Eu concordo com aquilo que afirmou, mas antes quero agradecer o convite feito em nome do Oceanário de Lisboa e de permitir-nos fazer aqui uma breve apresentação de 15 minutos sobre o plano de expansão do Oceanário. Mas antes de entrar no tema, queria só fazer uma nota prévia. Todos nós acreditamos que para o desenvolvimento da economia do mar em Portugal é necessário investimento e desenvolvimento de um conjunto de áreas de negócio. O que entendemos é que é necessário também regressar a uma cultura marítima nacional, que quiçá está perdida há algum tempo, e é nesse âmbito que o Oceanário de Lisboa tem tido um papel importante. Se recordarmos que desde que ele foi inaugurado, enfim, para a exposição em 98 e desde então em 99, já foi visitado por cerca de 16 milhões de pessoas, eu repito, 16 milhões, dos quais integrados em planos de educação cerca de 600 mil, é seguramente um veículo muito importante para a divulgação e para a promoção da cultura marítima nacional. E foi com o objetivo de aumentar esse impacto e essa influência do Oceanário de Lisboa na cultura do mar que foi decidido em 2010 avançar com investimento de expansão e, enfim, faça-se justiça já na altura num quadro económico muito difícil, mas houve essa, digamos, ambição e com vista a tornar a oferta do Oceanário mais flexível e vamos perceber como e na comunicação com os seus visitantes. A apresentação que vos trago está repartida nestes 5 pontos. Inicialmente vou só falar um pouco sobre a missão do Oceanário, porque embora seja, enfim, património coletivo de todos nós e provavelmente todos nós já o visitámos, e mais que uma vez, ter presente também qual é que é a sua missão e aquilo que nos move. E, de facto, nós temos tido um papel importante no cumprimento desta missão e na sensibilização sobre o conhecimento dos oceanos e sobre o tema da conservação. Contudo, como qualquer equipamento como o nosso, depois daquilo que é numa fase inicial em que há, enfim, o efeito de surpresa, o efeito de novidade, e não é apenas o Oceanário de Lisboa, todos os equipamentos semelhantes no mundo vão perdendo aquilo que é normal, que são os seus visitantes, porque já não conseguem atrair da mesma forma. E nós, seguramente, para cumprirmos a nossa missão, temos que conseguir ter o maior número possível de visitantes, e é isso que, enfim, nos levou a esta reflexão sobre a decisão de investimento da expansão. Sobretudo, tendo presente que existe cada vez mais uma oferta concorrencial, porque existe cada vez mais oferta em termos de, enfim, espaços ou equipamentos de entretenimento, e nós costumamos dizer, e nós discutimos muito isso internamente, que nós também concorremos com os centros comerciais e com os campos de futebol, etc., porque as pessoas, quando têm tempo livre, têm que decidir onde é que vão no seu tempo livre. E o que nós temos vindo a verificar, isto são factos, é que há uma tendência negativa em termos de visitantes. Isso, apesar de termos um edifício, aquele que todos conhecemos, com enorme qualidade, mas, enfim, em alguns aspectos com pouca flexibilidade, sobretudo para receber exposições temporárias e verificando-se, por isso, a nossa sustentabilidade financeira estar em risco. E com isso foram promovidos 3 objetivos para a expansão, que estão ali enunciados, dos quais eu, mais à frente, darei algum detalhe sobre o 3º ponto, que corresponde a assegurar a sustentabilidade económica ou financeira, porque numa decisão de investimento com esta dimensão, seguramente que teríamos que assegurar essa sustentabilidade no longo prazo. E o plano de expansão, que é que consiste, ou consistiu, porque ele foi executado e já foi concluído, num novo edifício,
com aquela área útil, com uma área polivalente para uma área para exposições temporárias, com um auditório, portanto, complementando a nossa oferta, com um restaurante no interior, porque a partir do momento em que passamos a ter uma visita que dura normalmente 2 horas, para uma visita que pode durar 3 horas e meia, eventualmente até mais, passa a ser crítico ter dentro do interior do oceanário um espaço para refeição e depois o orçamento para o edifício e para os conteúdos, neste caso para a exposição temporária. 5 milhões do edifício, 1 milhão para a exposição temporária. Esta fotografia ilustra o projeto do arquiteto Pedro Campos Costa, em parceria com a Cotan, aquele edifício azul celeste corresponde ao novo edifício. E alguns dados sobre a execução. Portanto, a empreitada correu dentro do prazo previsto. E eu aqui sublinho o seguinte: a empreitada decorreu durante o período em que a operação do oceanário se manteve, enfim, ativo e, portanto, não houve nenhuma interrupção. Digamos, isso foi um esforço adicional para os colaboradores do oceanário, que tiveram que, com a sua capacidade de trabalho e empenho, conseguir dar resposta a este projeto ambicioso de expansão. E ali os valores que aparecem são exatamente, em rigor, o que foi cumprido. Portanto, é evidente que houve um cumprimento também do orçamento, o que, enfim, deixa-nos, obviamente, bastante satisfeitos, sobretudo naquilo que é a execução de uma empreitada, em que envolve, enfim, trabalhos que muitas vezes não estão previstos, mas foi possível uma negociação também permanente com as próprias empresas que estiveram envolvidas, não é que não existissem essas situações para cumprir com o orçamento. Portanto, 5 milhões, estamos a falar de um valor de edifício e a exposição temporária. Agora, alguns slides com as fotografias, enfim, para quem já visitou o novo edifício do mar, onde está presente a exposição sobre a viagem das tartarugas. Fica na zona mais a sul, como, enfim, aqui o alçado a nascente. Esta superfície, enfim, foi inspirada em escamas de peixe e, portanto, são por dentro, e vamos perceber isso na próxima fotografia. Esta é uma zona nova de bilheteira, que aproveitámos para, enfim, reposicionar e, no fundo, criar uma bilheteira mais ampla. A nova entrada, todos os visitantes passam a entrar por este átrio. O restaurante, como eu referi, que tem uma zona exterior para a queda d'água, como aqui está, com visibilidade, porque a estrutura é aberta. O auditório, que veio complementar a nossa oferta, em alguns aspectos até relevantes, designadamente no programa de educação com o teatro infantil. Aqui a atual exposição temporária, portanto, o perfil da atual exposição temporária, as tartarugas e a viagem naquele circuito que ali surge. Aqui há algumas fotografias da atual exposição. E, finalmente, olhando então para aquilo que é os resultados, e hoje já podemos fazer uma avaliação. Portanto, o edifício novo foi inaugurado em março do ano passado, portanto tivemos 2011, já temos obviamente 2012. 2011 não foi um ano completo, foram apenas 9 meses, mas aquilo que é uma tendência que aqui está evidenciada de redução de visitantes, houve, digamos, uma estabilização durante 2011. E olhando para aquele número, que é o número de visitantes, 952 mil em 2011, é um objetivo manter, para o efeito da sustentabilidade económica ou financeira, 950 mil visitantes por ano. A pagar bilhete na bilheteira, e eu sublinho isto, porque muitas vezes não é, os números nem sempre representam receita, aqui estamos a falar de venda de bilhetes. Depois, aquilo que nós antecipávamos, mas provavelmente não de uma forma tão expressiva, é que o edifício, ao ser criado uma exposição temporária, não irá atrair necessariamente o primeiro visitante, porque esse opta ou não opta por ir ao Oceanário de Lisboa, quando visita a cidade de Lisboa, ou quando está, enfim, de passagem, mas sobretudo para os residentes,
e esses sim poderem fazer uma segunda visita ou uma terceira visita. E de facto verificou-se isso, e está aqui evidenciado também digamos, nestes números, essa segunda visita ou terceira visita, ou atrair mais visitantes portugueses. O programa de educação, como eu dei nota no início, desde a abertura que 600.000 pessoas, crianças, jovens, enfim, adultos participaram, sendo que em 2011 foi possível participar em 75.000 pessoas. Aqui alguns dados só de detalhe do programa de educação, que é algo que nós desenvolvemos, enfim, obviamente com muita motivação, porque corresponde à nossa missão e está provavelmente no núcleo daquilo que é a nossa missão. As temáticas são muito diversificadas, é isso que também nos diferencia, e aquilo que eu sublinho deste slide, um dos projetos com maior sucesso nós temos tido, que é o Vai e Vem Oceanário, que no fundo é levar o oceanário a percorrer até ao momento mais de 100 municípios, com articulação com os municípios, com as escolas, e tem sido de facto um sucesso este Vai e Vem Oceanário. Também naquilo que é a avaliação dos resultados, a satisfação dos nossos clientes e visitantes, e, enfim, em 2011 registámos um valor de 93%, enfim, um valor recorde, e o que cumpre também um dos objetivos da nossa decisão de investir na expansão. Obviamente melhorou imenso em alguns aspectos, desde a bilheteira, quando se inicia, digamos, a visita, o próprio restaurante, etc. Normalmente não é muito comum, mas, enfim, nós, pelo princípio de transparência, sendo uma empresa do setor empresarial do Estado, temos essa obrigação acrescida. Estes são os resultados líquidos e, portanto, também por essa via foi possível atingir o objetivo de sustentabilidade económica ou financeira, ao registarmos em 2011 o resultado líquido de 1,4 milhões de euros, foi o valor mais alto até o momento em termos de resultados líquidos. E, portanto, poder-se aqui também ter uma ideia daquilo que é um investimento de 6 milhões de euros, porque em rigor foram 5 mais 1, comparando com aquilo que é a atividade que a empresa gera e, portanto, a sua sustentabilidade. Bom, e vou terminar e vou concluir, espero que esteja a cumprir religiosamente o nosso tempo. As principais conclusões, em parte, foram aquilo que foi anunciado. Portanto, nós conseguimos criar uma oferta mais flexível. As posições temporárias deste novo edifício têm ciclos que se pretendem que sejam curtos, e quando falo curtos, 2 anos e meio a 3 anos. As boas práticas internacionais também o recomendam. Para um investimento de cerca de 1 milhão de euros, temos que assegurar que em 3 anos, sendo que entre, enfim, uma exposição atual que fecha e a nova exposição temos que considerar um período de 6 meses, porque, não, enfim, obviamente não se pode colocar lá uma nova exposição sem retirar a atual. Estamos a falar de 2 anos e meio de operação para 1 milhão de euros de investimento. Posso partilhar convosco, estamos neste momento a analisar aquilo que pode ser o investimento de uma nova exposição temporária a inaugurar em 2014, e tem que ser com esta antecedência, como é evidente. O índice de satisfação que eu referi, o facto de haver uma oferta mais diversificada e o teatro infantil com uma primeira peça que já recebeu 17.500 espectadores, o tal nível de break-even, 950.000 visitantes, que é muito relevante para nós, porque, digamos, eu costumo dizer assim, custa-nos tanto alimentar os nossos animais estando a visitar uma pessoa ou estando 1 milhão de pessoas. E, de facto, o nosso nível de custos fixos é muito elevado e, enfim, por analogia, o aquário, para estar cheio, de facto, tem que ter receitas, e para as ter tem que ter, no mínimo, um valor aproximado de 950.000 visitantes, não para o break-even, mas para ter resultados consolidados, obviamente. Bom, e vou concluir com uma nota final que, digamos, é com um grande sentido de responsabilidade que o Oceanário assume enfim, este compromisso de ser um agente mobilizador e um agente ativo em relação à economia do mar em Portugal.
E embora estejamos conscientes também daquilo que é o nosso papel, que é importante na divulgação da cultura marítima nacional, também achamos que, e com ambição, podemos dar um contributo, digamos, a um outro nível. E, sobretudo, provavelmente acrescido no quadro económico atual, essa responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da economia do mar em Portugal. Muito obrigado.